Muitas pessoas que são diagnosticadas com fibromialgias podem, na realidade, ter um hipotireoidismo. E muitas pessoas que são diagnosticadas com Alzheimer, na realidade, pode ser falta de B12. Então, diagnósticos errados, tratamentos errados, que fazem a pessoa tomar uma quantidade gigante de remédios, muitas vezes sem necessidade. Não estou falando para você parar de tomar seus remédios. Tanto que lá no protocolo IDF, nós não vamos mexer na sua medicação, tá? Quem tem que mexer é seu médico. Depois que você terminar de fazer o protocolo IDF, você me conta aí se você vai querer tomar toda aquela quantidade de remédio. Muitos não vão mais ser necessários, mas nós não vamos tirar nada, tá? Vocês que têm autonomia para isso, para conversar com o seu médico. E fibromialgias a gente sabe que está muito ligado a inflamações sistêmicas e tudo mais, né? Mas pode ser também o hipotireoidismo. E o hipotireoidismo, como diabetes tem dois tipos, né? Tipo 1, tipo 2. Tipo 1 é aquele que precisa de insulina, o seu pâncreas não produz mais insulina, e muitas vezes ele não produz mais insulina porque tem parasita lá, o eritema pancreático fica lá nas células beta, que produzem a insulina, e comem, né? Literalmente comem as células, e você não produz a insulina. E o tipo 2, que é nutricional, uma doença nutricional. Por isso que no protocolo IDF, a chance de você se livrar do diabetes é gigantesca, sendo diabetes tipo 1 ou tipo 2. Porque o tipo 1, se for parasita, a causa, nós vamos eliminar os parasitas. Se for problema de nutricional, que você não sabe comer, come errado, você também vai melhorar, porque a gente vai te ensinar a comer. Nós vamos fazer uma reeducação alimentar lá, né? E o hipotireoidismo também tem dois tipos, né? Pode ser por deficiência hormonal, quando a tireoide não é capaz mais de produzir os seus hormônios. Por exemplo, um Hashimoto. Hashimoto é quando o seu intestino está hiperpermeável, cai toxinas lá, o glúten principalmente, né? Ele é uma proteína que tem 55 aminoácidos, muito parecida com o DNA da tireoide. O organismo vai atacar o glúten, né? Que o glúten é um agente agressor, o organismo não reconhece, acaba atacando a tireoide por mimetismo molecular, por semelhança molecular. Então, as doenças autoimunes vêm do intestino também. Então, por isso que é importante, por isso que no protocolo IDF a gente cuida do intestino. Então, o hipotireoidismo, né? A principal causa é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Então, como eu estava falando, o hipotireoidismo tem duas causas, dois tipos, né? Uma por carência, deficiência hormonal, a tireoide às vezes está com Hashimoto, não consegue produzir, está faltando nutrientes, ela não consegue produzir os hormônios, ou por outro tipo, é por resistência hormonal. A maioria dos casos de fibromialgia é por resistência hormonal. Então, muitas vezes, os seus receptores estão entupidos. E na tireoide, principalmente, por halógenos, cloro, bromo, flúor, todos esses, eles entopem os receptores, deslocam o iodo da tireoide e ocupam o lugar do receptor, né? E o iodo não consegue entrar. Sem iodo, ou mais especificamente sem iodeto, a tireoide não funciona, tá? E a bile, né? Agora vamos saber o que tem a ver, né? A prisão de ventre com o hipotireoidismo. A bile, como já foi falado várias vezes, quem não assistiu às lives estão aí no YouTube, estão no IGVT aí no Instagram, assistam, tá? Para você começar a entender como que funciona a coisa. A bile é produzida no fígado, né? E ela é armazenada onde? Numa bolsinha que chama vesícula biliar. O hormônio tireoidiano, principalmente o T4, que na realidade é um pré-hormônio, né? Ele se transforma em T3. Mas nesse caso aqui, o T4 ajuda a relaxar o esfíncter da vesícula biliar para que a bile possa ser liberado lá no intestino, né? Liberada no intestino. Então, aquele esfíncter, o T4, ele relaxa, né? Para a bile conseguir
colocar a bile no intestino e emulsificar as gorduras, digerir as gorduras. Uma vez que a bile entra lá no trato intestinal, ela age como um lubrificante, facilitando a passagem das fezes. Então, se sua vesícula está entupida com pedras, ou se você não tem mais a vesícula, as pedras podem estar no fígado também, nos ductos biliares, não vai ter mais ação lá da bile. E vai prejudicar o quê? Você ir ao banheiro. Tá? Então, a bile também é necessária no intestino para digerir as gorduras, né? Como eu já tinha falado, de modo que uma pessoa possa absorver também as vitaminas lipossolúveis. O que são vitaminas lipossolúveis? São aquelas que são metabolizadas em gordura, como a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Todas essas 4 são lipossolúveis. Então, você não absorve essas vitaminas, né? E também os ácidos graxos anti-inflamatórios, o EPA e o DHA, que estão contidos no ômega. Então, às vezes você está tomando ômega lá e não está também resultando em nada, porque seu fígado está todo sujo, está todo cheio de pedra, a vesícula também, né? E aí, a bile não é expulsa da vesícula biliar para fazer, né, essa emulsificação das gorduras e para facilitar também o deslizamento das fezes. Fora que quem tem hipotireoidismo também tem os movimentos peristálticos lentos, ou seja, quando o intestino faz aquelas espremidinhas, né, que se chama movimento peristáltico, é igual você, né, numa mangueira vai espremendo, é lento, por isso que a pessoa que tem hipotireoidismo tem prisão de ventre também. Além da bile não agir, também os movimentos peristálticos muito devagar. Tudo no hipotireoidismo, quem tem é devagar, né? Então, isso pode causar constipação e deficiências das vitaminas lipossolúveis também, tá? E fora que essa prisão de ventre, essa constipação causa prejuízo na desintoxicação. Por quê? As toxinas são eliminadas através da onde? Fezes, urina e suor. Você não faz cocô, como que você vai eliminar? E o pior, fica dentro de você. Aquilo lá fica lá, dias, né? As toxinas. Então, imagina como que está seu organismo. Está todo intoxicado. Quando há fezes presas no colo, no intestino, juntamente com todas as bactérias que estão naturalmente presentes, na verdade, a gente está dificultando, né, esse processo de desintoxicação que o fígado faz e o intestino também. O fígado faz todas aquelas fases que eu falei, foi ontem? Eu já falei tantas vezes que nem lembro mais, acho que foi ontem também, né? A fase 1, a fase 2 e também o intestino, porque ele, né, elimina as fezes. Outro prejuízo seria a imunidade, né? A constipação crônica, a prisão de ventre crônica pode afetar a imunidade. A associação, né, tem a ver com a constipação, alterando tanto o microbioma, a microbiota intestinal e a permeabilidade intestinal, que essas alterações afetam nossa resposta imune sistêmica. É lógico, né? Porque lá no intestino tem as células de Panet, que são responsáveis pela imunidade, a microbiota, né? As bactérias boas são responsáveis por várias coisas, né? Inclusive a produção dos neurotransmissores do bem-estar, por isso que muita gente tem depressão, e muita gente é enfesado, porque não faz cocô, fica cheio de fezes, fica enfesado. E essa palavra tem tudo a ver mesmo, tá? Porque a microbiota, né, não consegue fazer a função dela, produzir neurotransmissores, imunidade e tudo mais. Então, se seu aparelho gastrointestinal não funciona, tudo isso é alterado, né? E você fica, né, com tóxicos no organismo, com depressão, com mau humor, com irritabilidade, com tudo, e com estufamento, né? Com tudo isso, né? Também acontece outra coisa, o aumento da resposta inflamatória sistêmica. Então, a prisão de ventre crônica está associada à disbiose intestinal, que aumenta o quê? O leaky gut. O que é o leaky gut? Aquele afastamento dos enterócitos, chamado de hipermeabilidade intestinal. As células do intestino, né, eram para ser justapostas e elas começam a se abrir, deixando passar
não só nutrientes, mas toxinas também para a corrente sanguínea, e inclusive aumenta os lipopolissacarídeos, que são a membrana das células gram-negativas. Então, as bactérias, temos dois tipos, gram-positivas e as gram-negativas. As gram-positivas só têm os peptídeos glicanos, que é bom. As gram-negativas têm os peptídeos glicanos e os lipopolissacarídeos, que é ruim. Então, quando ela se degrada, quando ela quebra, quando ela morre, ela libera esses LPS, os lipopolissacarídeos, que são extremamente tóxicos, que vão circular o corpo inteiro e também atravessam a barreira hematoencefálica, indo para o cérebro, causando prejuízo neural, causa morte de neurônio. Por isso que a pessoa com leaky gut, né, com intestino hiperpermeável e desbiose, ela também tem raciocínio lento, falta de memória, demência, Alzheimer, Parkinson, porque vai afetar o cérebro também. Outro problema da constipação, né, em relação também ao hipotireoidismo, essa associação, é o desequilíbrio hormonal. Então, o estrogênio, aonde ele é metabolizado, o nosso estrogênio? Na primeira fase do fígado, lembra? Eu falei, quem assistiu sabe. E depois, né, o fígado metaboliza o estrogênio que já foi usado para ser eliminado. Por onde? Pelas fezes. Portanto, quem não faz cocô não elimina o estrogênio que já foi usado. Tudo que é usado no nosso organismo tem que ser jogado fora, né? Igual na sua casa. Você já usou a coisa, você vai guardar? Já está usado, já está inutilizado. Então, quando ocorre um desequilíbrio bacteriano no intestino, isso pode afetar a capacidade do nosso corpo de desintoxicar os hormônios, e aqueles hormônios ficam circulando e se tornam oxidados e tóxicos. Outra coisa que muita gente relata ter é dor de cabeça, enxaquecas. Então, a prisão de ventre, a constipação, está associada à dor de cabeça primária. As dores de cabeça são a maneira do nosso corpo nos alertar que está com problema, que está com algum problema. Ou o fígado está inflamado, ou você comeu alimento inflamatório, como glúten, como leite, derivados, e outros aí, né? E aí, dá dor de cabeça, é igual a febre, né? Para que serve a febre? Para você tomar dipirona e abaixar a febre? Claro que não, né? A febre quando tem alguma infecção, alguma alteração, ela dá um comando para o hipotálamo e o hipotálamo sobe a temperatura. Para quê? Para aumentar a sua circulação, e com o aumento da circulação vai ter mais células lá para combater o agente agressor, o antígeno. Para aumentar a sua respiração, porque quando você fica com febre, você respira, fica mais ofegante. Tudo isso é para levar mais células imunes. É uma resposta fisiológica do organismo, por isso que é errado baixar a febre, tá? Mas vai ter convulsão. Dá um banho gelado, né? Se for criança. Passa magnésio, né? Não é morno, é gelado mesmo, tá? O banho. Então, a febre, como a dor de cabeça, são alertas, mas as pessoas tomam o quê? Remédio para passar, né? Em vez de investigar a causa. Então, no protocolo IDF, nós tiramos a causa das suas inflamações, a causa que essas inflamações, esses desequilíbrios que tem no seu corpo, hormonais, desequilíbrios de nutrientes, desequilíbrios de receptores e transportadores, desequilíbrio da microbiota intestinal, desequilíbrio de tudo que o fígado faz, ele não cumpre mais suas funções, nós tiramos essa causa. E aí os órgãos começam a funcionar melhor, funcionar e entrar em homeostase, entrar em equilíbrio. E você começa, eu ia falar, sentir falta das doenças, ninguém vai sentir, né? Mas você começa a perceber que você não tem mais aquela dor de cabeça, que você não tem mais aquelas alergias alimentares, que a sua pressão arterial não está mais 15, 16, 18. Ela regulou. Você começa a perceber que quando você vai fazer exame de glicose, de insulina, ela baixou. Né? Você começa a perceber que os exames inflamatórios, como ferritina, PCR, ultrassensível, homocisteína, fibrinogênio,
Todos esses baixaram também. As transaminases, TGO, TGP, o gama-GT baixou também. Por que será? Se você não tomou nenhum remédio no protocolo IDF. Nós não damos nenhum remédio. É tudo natural. Usamos, sim, claro, algumas substâncias para fazer essas limpezas. Mas são naturais. Não são remédios, tá? Remédio que eu falo é aquele que compra em farmácia de bula. E nem vermífugos, nem fungicidas, nada disso, tá? Então, eu acho que vale muito a pena você fazer esse investimento. Você pode parcelar no cartão de 12 vezes de R$ 149,70, ou se preferir à vista sai mais barato, sai R$ 1.497. Esse é o valor do protocolo, do nosso trabalho, meu e a doutora Elisângela, porque nós vamos ficar 70 dias com vocês. 70 dias ensinando vocês a limparem, tá? Passando todo o método dessa limpeza de intestino, da desparasitação e de limpeza de fígado. Inclusive, você pode depois fazer sozinho, porque você vai aprender, né? Então, você pode depois repetir quantas vezes quiser. E para isso, precisa comprar, sim, o kit de limpezas, bom? Então, não perca essa oportunidade, porque esse valor você vai recuperar, ó, rapidinho. Porque você não vai comer mais porcaria, né? Gastar dinheiro com isso. E, além de tudo, muita gente vai parar de tomar remédio, né? Não estou falando para jogar os remédios fora. Mas muita gente que gasta aí R$ 1.000, R$ 2.000 em remédios aí vai fazer uma boa economia.